Pessoal, seguindo então essa parte, né, do cálculo de área entre duas curvas, nessa aula a gente vai ver um exemplo aqui que acaba, né, deixando o exercício um pouquinho mais complicado. Vamos parar para pensar aqui, né? Bom, nós temos que calcular a área dessa região delimitada aqui, né, por todas essas funções, e a área é essa área amarelinha que está aqui representada. Bom, se a gente parar para olhar aqui, né, bom, é bastante simples a gente ver que a nossa região começa aqui, né, no menos 2, como eu já coloquei aqui, e termina no 2, barbada. Bom, mas se a gente quisesse, né, calcular isso daí, agora a gente teria um pouquinho de problemas, né? Por quê? Vamos parar para pensar. A gente vai começar aqui fazendo uma varredura da nossa região, sempre da esquerda para a direita, tá? E a gente vai colocar aqui um bonequinhozinho para a gente ter como referência. Então, olha só, da esquerda para a direita, como é que isso aqui vai ficar? Bom, a gente sabe que para calcular a área entre duas curvas, se a gente estiver fazendo a integral em relação a x, como é que isso aí fica, né? Se a gente fizer em relação a x, a gente vai ficar com a integral de a até b de f de x, que é a função que está em cima, menos g de x dx, certo? Se a gente estiver fazendo essa integração em y, como é que fica? Integral de a até b de f de y menos g de y dy, certo? Essa daqui, né, quem está em cima, quem está embaixo, essa daqui quem está mais longe, quem está mais perto, como a gente viu nas aulas anteriores. Bom, agora o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Repara, a gente vai fazer uma varredura primeiro em x, depois em y. Então vamos lá, gente. Da esquerda para a direita aqui, né? Quem é a função que está por cima, delimitando a região amarela? Bom, quem é a função que está por cima é a função azul. Quem está por baixo é a função vermelha. Por cima azul, por baixo vermelha. Por cima azul, por baixo vermelha. Agora, o que acontece, né? Se a gente estiver fazendo, né, depois aqui, né, do nosso x igual a zero, o que acontece aqui? Depois do nosso x igual a zero, quem é a função que está por cima? A função que está por cima é a função azul. Quem é a função que está por baixo? É o próprio eixo x. Repara, né, que quem delimita a nossa região aqui é o próprio eixo x e não mais a nossa função vermelha. Caso fosse a função vermelha, essa região ia vir até aqui embaixo e ia preencher isso daqui. Então o que acontece nesse caso, gente? Nós fizemos uma varredura aqui e o que aconteceu? A nossa região sofreu, né, uma certa mudança. Sofreu uma mudança de função que está por cima e função que está por baixo. Quando isso acontece, a gente tem que recortar a região em duas áreas. Uma área B, uma área A e uma área B. Isso fazendo a integração em relação a x, né, que é quando a gente olha quem está por cima, quem está por baixo. Agora, se a gente estivesse fazendo isso aqui em y, gente, como é que ficaria? Se a gente estivesse fazendo isso por y, o que a gente olharia? Onde é que começa a minha região? Minha região começa aqui. Onde é que a minha região termina? Termina aqui. Quem que é a função que está mais longe do bonequinho? É a função azul. Quem que é a função que está mais perto do bonequinho? A função vermelha. Então, para y, a gente não teria o quê? Para y, a gente não teria que dividir isso aí em duas regiões. Então, repara, né? Se a gente for fazer isso aqui para x, como é que vai ficar? Vamos começar aqui fazendo a integração para x. Fazendo esse tipo de integração para x, nós ficaremos com o quê? Uma integral de a até b, né? Esses limites de integração vão te dar sempre, né, quem é que está por cima e quem está por baixo, né? Desculpa, os limites de integração vão te dar o começo e o final da tua região. Então repara, nossa região começa em menos 2 e termina em 0, certo? Termina em 0. Agora o que a gente precisa providenciar? A gente precisa providenciar as funções de x, né? Então a gente tem que ter os y isolados. Se a gente for isolar y aqui, a gente vai ficar com y igual a menos x, certo? Se a gente for isolar o y aqui, a gente vai ficar com y igual a quanto, né? Passa para cá, vai ficar com a raiz de 2 menos x, certo? Raiz de 2 menos x, fiz rapidinho aqui só para a gente não perder muito tempo. Então repara, né? Se a gente está fazendo isso daqui, uma integral para x, na primeira etapa, né? Quem é a função que está por cima? Função azul é menos x. Quem é que está por baixo é a função... Opa, desculpa, né? Quem está por cima é essa função azul, que é essa função aqui, que é a função y igual a raiz de 2 menos x. Quem que é a função por baixo? É a função vermelha, que é a y igual a menos x. Então, função de cima menos a função que está embaixo. Então, como é que fica? Função de cima, né? Quem está delimitando por cima,
menos quem está por baixo. Quem está por baixo quem é que é? É o menos x, então vai ficar menos o menos x. Isso tudo aqui integrado em dx. Agora uma coisa importante que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Quem são os limites de integração? Nossa região começa em menos 2 e termina em 0, né? Então começa em menos 2, termina em 0. Beleza, isso daqui, gente, é a primeira parte, né? Nossa primeira região. Nossa primeira região que é a nossa região A, ok? Agora a gente vai fazer o quê? A segunda parte, né? Que vai ser a nossa região B, ok? Quem que vai ser os limites de integração disso? Bom, a nossa região vai começar em 0 e vai terminar em 2, certo? Vai começar em 0 e vai terminar em 2. Quem que é a função que está por cima? Quem é a função que está por cima? A função que está por cima é essa função azul, que é y igual a raiz, né, de 2 menos x. E essa daqui, gente, a gente nem precisa pensar como área entre duas curvas, né? Se tu parar para pensar, porque essa integral aqui já te dá, né, essa área direitinho. Mas se a gente quisesse pensar como área entre duas curvas, quem é que seria essa função que estaria delimitando, né? Seria a função y igual a 0, né? O eixo x é uma função y igual a 0, se a gente for olhar, né, geometricamente falando. Então tu pode colocar aqui o menos 0 ou não, tá? Não tem problema. Isso daqui, gente, é a tua integração em x, ok? Você não tem muito problema, né? Delimitamos as duas, então somando essas duas integrais aqui, a gente vai ter a região. Agora, gente, se a gente quisesse calcular isso aqui em y, como é que ficaria, né? Em y, para começar, a gente precisa das funções em y. E agora vamos lá, né? Beleza. Onde é que começa a nossa região falando em y? Bom, a nossa região começa em y igual a 0. E termina onde? Termina na intersecção desses dois caras aqui, né? Então, termina nessa intersecção. Como a gente sabe, né, a equação dessa função é mais fácil. Se o x vale menos 2, o y vai valer quanto? Y igual a menos x. Menos o menos 2 vai dar mais 2. Então, se a gente quiser, né, traçar aqui, ver qual é o valor de y aqui, é 2. Ok? Então, gente, se a gente quiser fazer essa integral aí, como é que vai ficar, né? Para integrar em relação a y. Função mais longe menos função que está mais perto. Quem que é a função que está mais longe? A função azul. X igual a 2 menos y ao quadrado. Né? 2 menos y ao quadrado. Tudo isso daqui menos quem? Menos quem está mais perto. Quem está mais perto é x igual a menos y. X igual a menos y. Isso aqui a gente vai fazer a integral para dy. Quem que são os limites de integração disso daí? Os limites de integração começam em y igual a 0 e vai até y igual a 2. Tranquilo, gente? Não tem muito mistério, né? Isso aqui é a nossa integração para x, essa daqui é a nossa integração para y, ok? Não tem muito mistério, né? É bastante tranquilo a gente resolver esse tipinho de exercícios onde a gente tem, né, uma partezinha para a gente repartir seja em x. Se tu quisesse fazer esse exercício, né, digamos, e tu queira calcular essa área num talagaço só, tá? Tu quer calcular do jeito mais fácil. Como é que tu escolheria? Tu escolheria fazer a integral em y, né? Porque daí tu teria menos trabalho para fazer. Aqui tem até uma raiz, aqui tem umas coisinhas que dá um pouquinho de trabalho, né? Fazer uma substituição du, como a gente já sabe e tal. Aqui é só integral de polinômio, seria muito mais fácil, ok? Então, gente, é isso aí, né? Pra gente dividir as regiões, né, entre os pedacinhos, tá tudo aqui, o passo a passo. Ok, gente? Então tá. Muito obrigado. Na sequência a gente resolve um belo exercício. Até mais!